pessoal, quero agradecer novamente aqui na presença de todos, o Santana, o Tiago, da EUGI, é um patrocinador da Soban, da associação. Nós começamos com esse programa de patrocínio de fornecedores que estão dentro da cadeia ou da reforma de pneus ou da revenda de pneus. E o objetivo nessa jornada de aprendizado é sempre que eles tragam algum tipo de contribuição para que vocês possam, no dia a dia, nos seus trabalhos, reduzir custo, aproveitar melhor produto, aumentar a produtividade de alguma forma. Então, essa é a nossa principal intenção. Quero agradecer a todos os associados aí que conseguiram um tempo para entrar. Eu só vou pedir para o Santana da gente esperar talvez mais um minutinho ou dois aí, para ver se vai entrar mais... já entraram mais 3 pessoas, ó. Então, acho que... Vamos ver, se chegar aí umas 30 pessoas aí, ver se a gente... 29, aí, ó, estamos quase lá. Opa! Já chegamos a 30, aí teve um que saiu. Vamos acompanhando aqui. Acho que nós temos gente aqui da Bridgestone, Jair Delgado, né, o Buffon, que é diretor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Jair. Seja bem-vindo aí. Muito bom. Tá certo. Temos a Sena Pneus, o Marcelo, o Rafael Gagliardi da Bridgestone também, o Regis, o pessoal da Renop Pneus, o William, que é um parceiro nosso novo aí da G7, numa área de contabilidade, que vai estar disponibilizando para o pessoal aí nos próximos dias um fórum, na próxima semana, participação de um fórum. A Juliane já está enviando nos grupos de associados aí. A Juliane, acho que já conseguiu entrar? Já consegui, Richard, resolvido. Ela está aqui. Todos me ouvem. Perfeito. Acho que me veem também, que bom. Perfeito. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, Clara? Tudo ótimo, e vocês? Também, tudo bem. Programamos tanto ontem e hoje deu errado o acesso. Mas acontece, a minha câmera e o meu áudio foram bloqueados, mas está tudo certo. Peço perdão a todos pelo atraso. Richard, bom, já temos bastante, né? Temos alguns convidados já aqui presentes. Acho que antes de iniciarmos, não sei se você tem ainda alguma consideração, Richard, só para a gente... nós temos um vídeo hoje, né, Antônio? Não sei se ele já está aí no acesso. Bom, acho que o Richard, caso você não tenha iniciado os nossos agradecimentos, me perdoem, conectei depois, não sei se você chegou a falar dos nossos patrocinadores. Desculpa, tinha uma pessoa aqui querendo falar comigo, eu precisei desligar o áudio. Não, eu fiz os agradecimentos e acho que a gente pode iniciar para não levar mais tempo, né? Acho que tem mais uma pessoa pedindo para acesso aí, o Antônio deve ir liberando. Já, estou liberando aqui. Nós temos um vídeo. Perfeito. Muito bom. Do nosso patrocinador, da Siga 2R, da ferramenta AP Pro. Por favor, Antônio. APRO, agora também no aplicativo. Leve a produtividade da sua oficina para o próximo nível com a ferramenta definitiva de gestão operacional. Nosso aplicativo foi desenvolvido para o ambiente da oficina, com foco em facilitar o trabalho do mecânico e profissionalizar a interação com o cliente. Escaneamento de pneus. Este sistema permite escanear pneus com um dispositivo móvel, analisar o desgaste da banda de rodagem, gerar diagnósticos precisos em segundos e armazenar as informações no APRO. Além disso, envia relatórios automáticos aos clientes para lembrá-los da troca de pneus. Checklist digital. Realize inspeções rápidas. Nosso sistema de checklist permite registrar o estado de luzes, níveis, pneus, carroceria e muito mais, garantindo que nenhum detalhe passe despercebido e protegendo a oficina contra reclamações por danos pré-existentes. Capture fotos das falhas detectadas e das peças novas instaladas. Todas as evidências são vinculadas automaticamente à ordem de serviço, criando um histórico visual transparente para o cliente. Envie esses relatórios ao cliente por WhatsApp ou e-mail. Aumente suas vendas. Aumente a transparência e a confiança. Economize tempo. E fortaleça sua imagem profissional. Junte-se à nova era da mecânica automotiva. Baixe o aplicativo e transforme seu centro de serviços hoje mesmo.
Santana, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Ok. Olá, pessoal. Boa tarde para todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Para mais essa atividade de troca de informações, eu vejo dessa forma, tá? Então, iniciando, tá? Um ponto importante que eu achei muito legal, tá? É o ponto que diz: a assistência da Recapaz começa pelos envelopes. Eu achei hiper interessante por isso, tá? E um ponto, porque vem de encontro que nós estamos falando de um produto caríssimo dentro da recapadora, que são o envelope. Os envelopes de custo bem elevado, que é a nossa maior preocupação. Prever esses componentes, tá, significa reduzir custo e aumentar a sua produtividade. Obrigado aí, eu ter passado. Tá? Então, por ser um produto de alto custo, tá, preservar esses componentes significa reduzir custo e aumentar a sua produtividade. Tá? Os cuidados essenciais que devemos ter com o produto. Respeito às dimensões indicadas para cada pneu. O que é isso? Cada dimensão de pneu tem um envelope específico. Tá? Então, para nós garantirmos uma boa utilização do produto, ele tem que estar, tá, dimensionado para aquele tipo de dimensão de pneu. Um pneu 275X, um pneu 295Y, e por aí afora vai. Utilizar os lubrificantes recomendados. Sempre que adquirimos um envelope, tá, devemos consultar o fornecedor qual o lubrificante recomendado, porque esse lubrificante ele é de suma importância dentro do processo. Tá? Depois, mais à frente, nós vamos falar deles. Respeito ao tempo e o descanso após cada fornada. Tá? Todos os envelopes, quando ele sai de uma vulcanização, ele sai com as moléculas dele toda expandida. Tá? Então, a recomendação é que tenha um descanso de mais ou menos 3 horas para que esse envelope ele possa se recompor, tá? De uma forma que ele laceou e depois ele retorna ao ponto dele de origem. Armazenamento em prateleiras adequadas. Esses envelopes, tá? Depois que ele é aplicado o lubrificante para gerar aquela película interna, tá? Ele precisa entrar nessa prateleira, tá? No qual tem que ser uma prateleira adequada, gradeada, uma média de 10 envelopes deve ser colocado. Para quê? Para que possa dissipar com mais facilidade esse calor, tá? Para que possa resfriar de uma forma tranquila. Ok? E nessa condição, tá? Nessa condição, devemos, tá, evitar qualquer
contato com esses envelopes, porque eles estão aquecidos e pode vir a danificar. Então, todo cuidado é importantíssimo. Evitar o contato com o piso e pallet de madeira. Se o envelope ele foi removido, evitar de colocar ele no piso devido à areia, algum resíduo, cabo de aço, resíduo de grampo que pode ter porventura na planta e parar dentro desse envelope, que pode trazer alguns problemas. Ok? E com relação à madeira, as fibras da madeira, a recomendação não é colocar um envelope em cima de pallet de madeira, devido a essas fibras pode vir a danificá-las. Não girar os pneus envelopados pelo piso. Tá? É um problema que a gente vê de vez em quando o envelopado e girando pela recapadora. E isso pode trazer alguns transtornos. Ok? Manter longe do setor de escariação. O que é isso? Os envelopes eles têm que ser armazenados, tá, nas prateleiras um pouco distante do posto de escariação. Porque no posto de escariação, se a pessoa utilizar ar comprimido, tá, para fazer a limpeza desse pneu após a escariação, ele não está conseguindo fazer a limpeza desse pneu, ele está jogando todos os resíduos, tá, na atmosfera e pode haver uma contaminação. Ok? Consequências da má utilização. O uso incorreto dos envelopes compromete a qualidade da recapaz, tá? E aumenta os custos, é verdade. Tá? Principais problemas, tá, que pode ser detectado, tá, nos envelopes. Falhas do vácuo, tá, que é microfuro, válvulas danificadas, tá, falta de vedação do inner, tá, talvez com um problema de resíduo de borracha vulcanizada internamente no envelope externo, pode impactar, tá, a vedação, tá, do inner internamente no envelope. Tá? Microfuros, qualquer produto que eu posso dizer, resíduo de cabo de aço, tá, pode estar dentro desse envelope e pode vir a furar com um microfuro. E a válvula danificada, a válvula ela tem, tá, um O-ring que fica internamente, que é para fazer a vedação no momento que eu coloco o macho na fêmea, que eu coloco no engate rápido. Tá? E o que pode acontecer? Tá? Infiltrações, tá, ok? Principalmente dentro da autoclave. Falha de aderências. Falha de aderências, tá? Deslocamento da banda, tá? Retrabalho e recusas. Tá? Então, pessoal, se eu tenho uma infiltração, tá, de algum deste ponto que eu citei acima, ele pode gerar microbolhas devido a essa infiltração interna, tá? E pode vir a soltar.
tá? E trazer retrabalhos e recusas. Recusas é retrabalhar, raspar novamente esse pneu, remover todo o enchimento de um dano, tá? Que, porventura, foi vulcanizado, essas microbolhas estão ali e tem que ser removido esse enchimento. E os manchões também que foram colocados terão que ser removidos. Então, o retrabalho é imenso e é perda, tá? de dinheiro. Menor vida útil dos envelopes. Bem, com tudo isso, nós podemos ter uma vida útil do envelope, tá? Reduzida, tá? Através de cortes, tá? Laceamentos, eles ficam grandes demais, tá? Rachaduras, tá? E ressecamento. Nós temos um produto, o lubrificante, desde o momento que ele seja utilizado de forma adequada, tá? Ele poderá revitalizar toda essa estrutura do envelope, tá? Fazendo a aplicação, tá? Desse lubrificante. Tá? Ele vai tirar a parte de ressecamentos, tá? Rachaduras, tá? O laceamento, tá ok? Então, é de suma importância que essa lubrificação seja feita. Aumento dos custos. Maior consumo de envelope, porque se vocês tá tendo alguns problemas bem acentuados, está tendo um desgaste maior de envelopes. Tá? Mais manutenção, tá? Mais refugo e retrabalho. Do lado, eu tenho aí 2 fotos, tá? De pneus, tá? Envelopados, no qual eles estão muito laceados. Tá? Esse tipo de envelope, quando acontece isso, eles têm que ser descartados, tá? Porque, dessa forma, ele perde totalmente o trabalho, tá? Que é garantir uma boa vulcanização. Tá? Ele perde a possibilidade de fazer toda a armadura prendendo a banda pré-moldada e, tá? O winner, por sua vez, ele vai ser afetado também internamente na compressão dos reparos. Ok? Mensagem. Cuidar dos envelopes é preservar a qualidade, tá? da Recapaz, aumentar a sua vida útil e reduzir o custo operacionais. Tá? Esse aí é um ponto muito, muito importante. Tá? As boas práticas no uso dos envelopes. Inspecionar, tá? Antes de cada ciclo de vulcanização. Todo o pneu, quanto é envelopado, tá? Passa pela mesa dupla, coloca o inner, faz o vácuo, tá? Ele vai para o estacionamento, ele tem que ser acompanhado. Tá? Não recomendamos colocar diretamente dentro da autoclave, porque pode ter algum problema e que pode impactar no processo de recapaz.
Utilizar lubrificantes recomendados. Conforme eu já havia dito antes, tá? Ao adquirir o envelope, vocês devem contactar com o fornecedor e procurar saber qual é o lubrificante recomendado para esse trabalho. Ok? Se não fizerem isso, utilizar alguns produtos que não são recomendados para o envelope, ele vai lacear, ressecar, tá? E gerar todas aquelas condições que vai trazer problemas. Armazenar em local fresco, seco, tá? E protegido da luz e do ozônio, tá? Então, pessoal, conforme já havia dito, tá? A prateleira, que é o ponto mais importante para manter o produto armazenado, ele tem que estar no local, tá? Longe desses pontos que eu citei, tá? Tem que estar em condições bem favoráveis. Substituir imediatamente o envelope danificado sem elasticidade. O envelope, quando ele está rasgado, ele está laceado, ele está ressecado, laceado que eu digo, muito laceado mesmo, tá? Esse envelope ele tem que ser tirado do circuito, ok? Capacitar periodicamente os operadores para o correto manuseio dos envelopes. Então, é recomendado que os operadores, né, ele tenham uma formação de como fazer a tratativa da melhor forma possível dos envelopes. Pontos relevantes das autoclaves Bandag, tá? Isso é um ponto que eu achei bem legal, tá? É que trabalha com uma temperatura de 100 graus. Tá? Os outros trabalham com uma temperatura de 110, 115 e 120 graus, se não me falha a memória. Então, com essa temperatura, ela fica de uma forma, os envelopes eles são menos agredidos possível. Ok? Eu achei bem interessante isso. Tá? E um outro ponto, pessoal, que eu gostaria de salientar é a autoclave. A autoclave, nós temos dois tipos de autoclave. Nós temos de rack, tá? E multipontes. Tá? Quando colocamos o pneu dentro da autoclave, principalmente no multiponte, que é 1 a 1, tá? Bem, no fundo vai ser a maior dimensão e eles vão sendo distribuídos até chegar, tá, ao de menor diâmetro. Ele vai fazendo um cone. Tá? E tem que ser fiscalizado dentro da autoclave se as mangueiras elas estão adequadas e dar seguimento a esse processo. Se não, recomendamos que, periodicamente, ou pelo menos a cada 15 dias, seja feito um teste de estanqueidade na autoclave, verificando mangueiras, tá? Verificando os conectores, tá? Onde vocês fazem o encaixe do macho na fêmea, o ringue que está internamente. O ringue dentro da autoclave tem que ser um ringue de Viton, para alta temperatura,
porque se ela não for, ela vai baquilizando e quando tiver o pneu no vácuo, encaixado dentro da autoclave, ela vai começar a apresentar infiltrações. Vocês vão colocar o pneu para fora para fazer uma verificação para o processo e não vai encontrar nada, tá? Então, é importante que esse teste de estanqueidade seja feito com uma pressão de, no máximo, até 2 bar em cima dessas mangueiras, tá? E verificando se tem alguma infiltração. Nesse teste é com água e sabão, tá? Mesmo. E você vai ver borbulhando, tá? É um processo chato? Mas é interessante que você consegue eliminar, tá, diversos problemas que, porventura, venham acontecer no processo de vocês. Tá? No processo, na autoclave, com rack, é bem mais simples, porque o rack fica por lá de fora, tá? No qual também é recomendado a fazer o teste de toda a estrutura, toda a tubulação, aonde sai a mangueira para encaixar no envelope, que está com o pneu propriamente dito. Ok? Desde o momento que tenhamos todos os cuidados, tá, com os envelopes, temos os benefícios. Maior qualidade na recapaz, aumento da vida útil dos envelopes, mais passadas, né? Redução das falhas e dos custos operacionais, ok? Mais segurança e confiabilidade no produto final. Ok? Esses são os benefícios. Bom, o que eu fiz, os comentários que eu fiz anteriores, foi falando dos envelopes de uma forma geral. E aqui eu estou falando do Ultrajet, que são os nossos envelopes, tá? Que é uma tecnologia de alto desempenho, tá? Tecnologia de moldagem por compressão, tá? Composto de alta resistência ao calor, tá? Ao rasgo, é um material bem flexível, tá? Elevada condutividade térmica, tá? Perfil desenvolvido para perfeito ajuste ao pneu, tá? Nós temos os envelopes dimensionados para atender diversos tipos de dimensões de pneus, tá? E a recomendação, tá, para que tenhamos maior durabilidade do produto em si, tá, é respeitarmos essas dimensões. Okay? Base da válvula reforçada, tá, reduzindo as falhas. O nosso envelope ele tem uma base reforçada para a colocação da válvula, tá? E ainda colocamos ainda um pequeno flange de borracha externo para fazer a fixação dele no envelope. Perfil exclusivo no talão, tá? Minimizando os rasgos durante a instalação. O nosso envelope ele tem um reforço lá no talão, tá? Que no momento que eu coloco na envelopadeira e estou abrindo o nosso envelope,
ele permite essa abertura de uma forma bem dinâmica, bem tranquila, sem trazer risco. Tá? Santana, e se apresentar alguma pequena fissura? A recomendação que eu faço é fazer uma avaliação da envelopadeira para ver o que ocasionou, o que aconteceu que gerou aquela pequena fissura, tá? Ou que se foi na envelopadeira, que pode ter acontecido no gancho, tá? No manuseio, na manuvia, um choque, tá ok? Então, é bom sempre fazer essa avaliação técnica para buscar a causa primeira, ok? Santana, e com relação a essa pequena fissura? Essa pequena fissura, o que eu recomendo a fazer, tá? É pegar um tubo de 0,5 polegada ou 3/4, um comprimento de 20 milímetros, tá? 20 centímetros, melhor dizendo, tá? E passa no esmeril, tá? Faz aquele campo vivo com a superfície plana, tá? Coloca o envelope onde está com essa pequena fissura e faz um pequeno corte removendo essa pequena fissura, tá? Para impedir que ela abra rapidamente na envelopadeira. Tá? É importante fazer isso. Tá? Santana, eu passo a tesoura. Eu não recomendo passar a tesoura, porque a tesoura, quando você manuseia ela pode criar outras pequenas fissuras que, quando tiver abrindo na envelopadeira esse envelope, ele pode realmente voltar a abrir outras fissuras. Ok? Posso passar? Pode. Bom, aí eu tenho os nossos envelopes externo e interno. Tá? Mais adiante, por favor. Bom, agora eu vou falar das bandas propriamente dito. Nós temos bandas que é para... Desculpa. Nós temos envelopes que é para atender, tá? As bandas leves, tá? Um pneu 275, um envelope recomendado para trabalhar com inner é o 4008 24, tá? E, no caso do 295, é o 4208 25, tá? Isso para bandas leves, tá? Eu vou utilizar o tipo desse envelope. Mas, para a banda borrachuda, ele cresce um pouco mais, ele é maior. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que colocar um envelope, a recomendação, um envelope de maior dimensão, que é o 4410 29, tá? No qual ele vai ter uma flexibilidade, todo um ponto de melhor apoio ao pneu, pressionando tanto os tacos da banda e o fundo da escultura. Conforme vocês podem ver ali na foto, a pressão é por igual em todos os pontos. Tá? Então, é uma saída bem interessante utilizar esses envelopes maiores para a banda borrachuda. Santana, eu uso o que é utilizado para o 295, quando ele laceia. Quando ele laceia, realmente ele fica um pouco maior. Mas o ideal
para ter uma durabilidade maior para o produto, é adquirir o 441029, que é bem interessante. Ok? Pode passar. Um ponto importante, tá, é a descrição dimensional, tá, dos envelopes, no qual, por exemplo, o 400824, o 40 é o diâmetro externo da carcaça, diâmetro externo, tá? A largura da seção é a largura da banda lá em cima do topo do pneu, tá? E saber a distância do talão a talão, tá? Com esses 3 valores, vocês identificam tranquilamente na tabela qual seria o envelope mais adequado para ser utilizado em outras dimensões. Tá? Essas dimensões estão em polegadas. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo certo, Santana. Mais adiante, por favor. Aí fala, tá, das características do envelope Ultrajet, tá? Que diz: os envelopes Ultrajet foi desenvolvido para trabalhar em condições severas. O que é condições severas? Ele foi desenvolvido para trabalhar entre e sai na autoclave. Mas nós sabemos que, dessa forma, ele vai dar, tá, menos passadas. Tá? Então, a recomendação que eu faço é que todos os envelopes, saiu de uma fornada, é descansar para que as moléculas dele retornem ao ponto de origem e depois pode ser utilizado na próxima vulcanização. Qual é o tempo, pessoal? Em média, de 3 horas. O envelope tem uma excelente memória elástica, tá? Ele é bem flexível. Tá? Os envelopes externos, a média de passada dele é de 450 passadas, isso é média. Tá? Mas nós sabemos que, desde o momento que venha a tomar todos os cuidados necessários, tá? Ele pode chegar a mais, tá, pessoal? Vai depender muito da utilização. O Inner, a média, 900 passadas. Ok? Fabricação do nosso produto, tá? A cada 6 passadas, pulverizar no momento da desenvelopagem. O que é isso, pessoal? A cada momento que o envelope sai de uma fornada, tá? Ele vai ser lubrificado e ele pode ficar até 6 passadas, tá? Passando por vulcanização, sendo desenvelopados, e ele está desmoldando com facilidade. Tá? Mas, se acontecer de, porventura, começar a apresentar uma pequena retidão no pneu, tá? É o momento que tem que ser lubrificado. Ok? Melhor custo e benefício. Todos os envelopes, os nossos, nós recomendamos colocar uma numeração de acompanhamento de quantidade passadas. Tá? Dessa forma, você vai saber quantas passadas esse envelope está passando pela autoclave. E um ponto importante, muitas autoclaves já têm, né, um processo de acompanhamento,
tá? Que dá tranquilamente para vocês saberem, né, quantas passadas vocês, no final da vida do envelope, quantos passadas ele passou. Ok? Pode passar o... Seleção de tipo de vedação, tá? Isso aí é um desenho que nós temos, né? No qual o vermelho é um envelope para trabalhar com ilha, o verde e o azul é para trabalhar com rodas, tá ok? Com abas e sem abas, tá? E o amarelo é o Flexil, que é o Arc System, ok? Pessoal, aí, dessa forma, nós concluímos aqui e estou aberto aí a perguntas, porventura, alguma dúvida, algum esclarecimento. Ô, Santana, eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer fazer para você, que você provavelmente vai responder o que eu já espero, mas quantas passadas o envelope da EUGI oferece, em média? Em média, 450, em média, tá? Mas, se for trabalhar em condições severas, de 300 a 350. Ok, então nós estamos dizendo assim, se eu for utilizar os envelopes intermitentemente, por exemplo, eu tenho 2 jogos de envelope, e aí eu coloco o envelope, ponho ele para descansar, coloco outro jogo de envelope, nesse caso ele vai ter uma vida aumentada. Agora, se eu coloco o envelope, eu tiro o envelope, desmonto agora e já monto imediatamente, já volto ele para o autoclave, muito provavelmente eu vou ter uma vida mais reduzida. Mais reduzida. E ele deve dilatar mais, sofrer mais avarias, né? Isso. Muito bom. Ô, Santana, em relação a lubrificante de envelope, vocês têm alguma recomendação? Qual tipo de lubrificante? E quantas vezes eu devo passar? E como eu devo passar? Se é no momento que eu estou desmontando o pneu, abrindo o envelope para tirar o pneu de dentro do envelope, ou se é na montagem, na primeira montagem? Tá. Todos os envelopes novos, eles já saem daqui lubrificados, tá? Não precisa ser lubrificado novamente quando vocês tiram da caixa. Já pode ser montado já no pneu. E depois, no momento que vocês vão desmontando e desenvelopando, se ele desenvelopou tranquilo, sem nenhuma aderência, tá? Não precisa aplicar novamente o lubrificante. Mas se houve, tá, alguma retenção, tá, a recomendação, tá, é aplicar novamente o produto para criar uma película. Acho que o Marcelo, da Sena Pneus, ele está perguntando quanto aos cortes e fissuras nas bordas do envelope, se você podia repetir, por gentileza, o procedimento que se faz de corte para eliminar o... Ok. Então, essas pequenas fissuras, quando aparece no envelope, tá? Mesmo ele tendo o reforço, essas pequenas fissuras devido a algum arraste que ele teve, algum ponto de canto vivo que veio danificar. Então, a recomendação é tentar buscar primeiro, né, aonde foi o causador, se foi na envelopadeira, se foi nos ganchos, tá? E fazendo essa avaliação, tá, para achar a causa primeira, tá?
não achou, ou se achou, tratou, tá? O envelope não pode continuar no processo com aquela fissura, porque no momento que o envelope for aberto na envelopadeira, ela poderá abrir e vir a perder esse envelope, tá? Porque na hora que ela abre rápido, tá? Então, qual é a recomendação? É pegar um pedaço de tubo, tá? De 200 milímetros, tá? Ou um pouquinho menor, o cliente ele vai ver lá o melhor ponto, né? Para ele poder cortar esse tubo. Tem que ser um tubo de 3/4 ou meia polegada para me cortar o mínimo possível, tá? Passar no esmeril para fazer o canto vivo, uma superfície plana de nylon, tá? E eu coloco o envelope com a parte da pequena fissura apoiada em cima dessa base e vou com um martelo, coloco o tubo e bato em cima, ele vai fazer um cortezinho pequeno, removendo essa fissura. Arredondando as pontas, né, Santana? Eliminando Isso. as pontas. Isso. Ele vai ficar um formato redondo ali naquela área, então elimina a possibilidade dele continuar rasgando elimina. aberto. Uhum. Então, é isso. É um tubo de 3/4, dá um Uhum. jeito polegada. de metal, de preferência, né? Porque Galvanizado, tá legal, que venha cortar facilmente. Fazer a ponta para poder cortar e depois você põe uma tábua de material, Uhum. pode ser uma tábua dessas de carne de polipropileno, e aí você vai bater o cano em cima do envelope e eliminar essa ponta que está começando o rasgo. É isso, né? Uhum. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Não sei se o Marcelo aí ficou satisfeito aí com a resposta. Outra pergunta que eu vi aqui: a qual o momento ideal para identificar a substituição do envelope e evitar uma perda de pneu, inclusive, no processo, né? Porque se ele falhar durante a vulcanização, né? Então, tem alguma forma de eu prever? Eu vou olhar pela dilatação, pela espessura da parede do envelope? Qual é o momento ideal, Santana? Você está citando... Repete novamente a pergunta, por favor. Qual é o momento ideal para a gente remover o envelope de uso, ou seja, não usar mais ele? Não usar mais. Uhum. E como que eu examino ele para poder fazer essa análise? Você falou da parte da dilatação, mas vamos supor que eu considere que a dilatação está normal. Existe algum outro aspecto que eu tenho que observar? Olha, tem o laceamento, tem o ressecamento, toda a estrutura dele é rígida, tá? Esse laceamento que eu digo é coisas absurdas mesmo, tá, pessoal? Tá? Que muitas vezes você monta e coloca dentro da autoclave, só encostar num pneu já é o suficiente para ele soltar, tá, dentro da autoclave. Tá? Isso, se ele estiver bem laceado e continuar sendo utilizado no processo. Ok. Santana, deixa eu fazer uma outra pergunta aí de caráter de armazenamento dos envelopes. Você falou ambiente controlado, sem luz direta, com temperatura controlada, de preferência também. Mas quando eu recebo o envelope, eu tenho que abrir o envelope, tirar ele da caixa e deixar ele aberto? Qual é a recomendação ideal de armazenamento dos envelopes? Não, o envelope, quando vocês recebem, tá? Compram ele, vai na caixa, ele é guardado, né? Vai ficar estocado lá, guardadinho. No momento que vocês pegam esse envelope, vocês vão tirar ele da caixa, tá? E vai colocar a válvula, tá? Que vocês vão ter que montar, e já colocar ele no processo. Certo, não tem que deixar ele aberto
esticado Não, antes ele está dentro da caixa. da caixa. Pegou, colocou a válvula, você já pode colocar ele diretamente no processo. Perfeito. Tem alguma recomendação para a montagem da válvula, para não ter nenhuma ruptura ali de borracha na região da onde a gente prende a válvula? Olha, a recomendação, no momento da montagem, é só colocar, tá, uma vedação de borracha do lado externo, aonde vai pegar um outro flange de metal em cima, uma porca e apertar. Pode ser feito com a própria envelope velho, né? De repente eu corto lá um pedaço de envelope velho e daria certo ou não? Olha, você adquirindo o envelope aqui conosco, tá? Nós passamos para você, tá? Os flangezinhos de... Ah, perfeito. Isso aqui nós sempre, quando Vocês mandam junto com o envelope. mandamos. Fernando, uma pergunta. Pois não? Essa borrachinha que a gente coloca aí, que você falou, embaixo do flange, nunca usar ela pela parte interna? Olha, pela parte interna, a própria válvula, o flange que pega por dentro, ela é boleada, não há necessidade, tá? Porque quando você usa dois, fica difícil depois para você colocar a porca, porque o comprimento dela é pequeno, é curtinho, aí tem alguma dificuldade. Certo, entendi. Então, eu recomendo, não há necessidade de colocar internamente, somente para o lado de fora. Richard, seu telefone, Tá seu no mudo, microfone está Ah, silenciado. desculpe aí. Tem uma pessoal. pergunta do seu Marcelo Dias no chat e eu acho que Dico também quer falar que está com a mão levantada. Tá. A pergunta do chat, eu vou perguntar aqui, qual a melhor prática de armazenamento depois que ele já está em uso? Ele está em uso, eu tenho que guardar ele aberto. Tem que guardar ele aberto na prateleira rotativa ou fixa, tá ok? E o ideal é que essa prateleira, a base dela, tá, seja gradeada, para ter maior dissipação do calor do envelope, tá? E o ideal é que seja colocado, tá, 10 peças somente, tá? Porque acontece muito de pessoal colocar 30, 40, um em cima do outro. Aí resfria embaixo, resfria em cima e o centro continua aquecido. Ô, Santana, vocês fornecem essa prateleira também, dentro da linha de equipamentos? Fornecemos. Para o pessoal saber... Ok. O pessoal da EUG tem uma série de equipamentos e acessórios e insumos para recapagem. Então, se a gente puder, se vocês quiserem entrar em contato, nós podemos, né, Santana, se você quiser pedir para o Tiago, ou você mesmo colocar aqui no chat um contato, como é que eles poderiam acessar para poder saber, né? Tá bom? Okay. E, Dico, você quer fazer uma pergunta, né? Diz aí, meu amigo. Isso, boa tarde, boa tarde. Na hora que você falou do lubrificante, eu fiquei com a dúvida, porque a gente já passou por diversos fabricantes de envelope e de lubrificantes. Sim. Pelo que eu entendi, é igual uma chave fechadura? Eu tenho que perguntar para o fabricante do envelope qual é o melhor lubrificante, o tipo de lubrificante, por conta do composto da borracha, ou eu entendi errado? Olha, vou citar aqui um exemplo. Uma reformadora que trabalha com processo a quente,
tá? Prensas. Ele tem lá um lubrificante específico, tá? Para a lubrificação desses moldes. Como ele tem um processo a frio na autoclave, tá? Eles utilizam o mesmo lubrificante, tanto para o molde e quanto para os envelopes. O que acontece? Tá? Todo o composto em si desse lubrificante, ele é diferente na utilização para os envelopes. Os envelopes, ele começa a ficar ressecado, ele começa a permitir que comece a aderir resíduos de borrachas, tá? Internamente dentro do envelope, dificultando vedação, dificultando uma boa estanqueidade no momento que eu estou fazendo o vácuo. Tá? E desde o momento que utilize, tá, o produto recomendado para a lubrificação dos envelopes, ele vai ter a possibilidade de não ficar rígido, permanecer a elasticidade dele, ou seja, você vai hidratando a estrutura do envelope. Tá? E como é um material, um produto caro, tá? Então, todos esses cuidados é muito importante. Perfeito, perfeito. É porque eu tinha entendido que eu já trabalhei com envelope da LG, e aí eu teria que usar o lubrificante recomendado pela LG. Se eu trabalho com o MAI, eu teria que usar o recomendado. É o lubrificante próprio para envelope. Para envelope. É não eu usar água com sabão achando que vai dar certo. Perfeito, obrigado. Ô, Santana, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é do Marcelo. É do Gilmar Brandão. Não, mas tem uma que fala dos ganhos práticos. É do Gilmar. É? Ah, tá. Então é Gilmar Brandão. Quais os ganhos práticos uma recapadora pode esperar ao utilizar corretamente os envelopes externos? Eu não sei se ele está querendo comparar com a montagem da roda, das flanges de roda, né? Ou se é isso que ele... assim, na verdade, para mim não ficou tão claro. Se ele puder, se ele quiser entrar no áudio aí e falar, Gilmar, fica à vontade. Mas... Tá? A pergunta é: quais ganhos práticos uma recapadora pode esperar ao utilizar corretamente os envelopes externos? Bom, ele entrou? Acho que não. Se você quiser... Bom, eu vou falar aqui tecnicamente, né? Os envelopes externo e interno, tá? Eles são bem fáceis de montagem. Você ganha tempo, tá? Nessa montagem, tá? E com roda é muito mais trabalhoso, porque você coloca o envelope aba longa, tem que colocar um saco de ar, tem que colocar protetor, colocar a roda, travar, tá? Fazer a inflagem do saco de ar internamente e para depois aplicar o vácuo no envelope externo. Então, isso é muito demorado. É um processo que é muito utilizado com roda quanto é para pneus diagonais, né? Porque, por algumas particularidades, a recomendação é que seja montado com rodas. Tá? Agora, para o radial, tá? Você ganha-se muito na utilização do envelope externo com interno. Ok. Eu acho que o Buffon, que é um diretor da Soban, da Itaruban, quer fazer uma pergunta. Buffon, fica à vontade. Boa tarde, Santana. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Beleza. A desmontagem do envelope sendo feito no chão manualmente. O operador vai lá e puxa o envelope. E a desmontagem sendo feita na monovia com uma envelopadeira. A desmontagem com a envelopadeira, ela aumenta a vida útil do envelope, que me dá a impressão que, quando é manual, a gente concentra o esforço numa área só do envelope, né? E tem uma tendência maior a deformar.
E quando é na desenvelopadeira, ela abre o envelope por igual para o pneu sair. Existe comprovação dessa diferença de método para a durabilidade do envelope? Olha, enquanto o pneu estiver envelopado, a recomendação é que ele venha na monovia, tá? E ele vindo na monovia, no posto de desenvelopagem, tá? Ele já vai vir na monovia, já se posicionando. Eu só vou tirar o envelope interno, tá? Que é fácil de ser removido, e já posicionar nas garras da envelopadeira para abertura e remoção do pneu. Tá? Isso é para que o pneu não tenha o acesso com o envelope ao piso e que venha trazer risco para o envelope propriamente dito. Entendi. Na verdade, Bufão, pelo que eu entendi, a recomendação é que o envelope não vai ao solo, né? Mas em si, Santana, se eu desmontar na mão, ele está na monovia, eu tenho a envelopadeira só na montagem. Na desmontagem, por exemplo, eu desmonto na mão. Tem algum problema para o envelope? Isso vai melhorar, piorar a performance? Fazer a desmontagem na mão, não entendi. Eu retiro o envelope externo com a mão, e não com a envelopadeira. Isso piora a performance do envelope? É um trabalho, né? É um trabalho pesado, tá? Que hoje nós já temos equipamentos que permitem, tá? Você fazer abertura sem esforço nenhum, tá? E protegendo ali o colaborador, né? De uma forma tranquila, tá? Mas eu já vi algumas reformadoras que continuam trabalhando, são reformadoras bem humildezinhas, né? Não tem todos os equipamentos, e o piso é forrado com mantas de borracha para que o pneu, junto com o envelope, não seja colocado no chão. Eu já vi isso, tá? E faz a desmontagem com a mão. Mas nós já temos hoje a envelopadeira, que é um equipamento que facilita muito esse trabalho de desmontagem para se ganhar tempo também. E vocês vendem a envelopadeira também, né? Vendemos também a envelopadeira Harmonas. Muito bem. A marca Harmonas é parte do grupo EUGI. Viu, Richard? Se o pneu estiver suspenso na monovia, você fica sem apoio para puxar o envelope, né? É difícil, né? É difícil, o pneu fica balançando, então precisaria 2 ou 3 homens, né? Aí quem desmonta no chão, o pneu está apoiado no chão, aí o operador puxa. Mas o esforço do operador fica concentrado numa área muito pequena e a tendência é facilitar a deformação ali, né? Agora, quando abre na desenvelopadeira, ele vai forçar em 8 pontos, né? Então, não tenha dúvida. Facilita muito. Não tenha dúvida. Só que o que eu entendi é que se colocar no chão, você corre o risco de prender um clipe ou um material qualquer. Isso. Rasgando o envelope. Isso. Areia que você vai parar dentro do envelope, tá? Rapaz, eu já vi assim, eu achei até interessante, tá? Muitas vezes, quando o pessoal vai fazer a envelopagem do pneu, eles colocam o envelope, abrem o envelope. Antes de colocar o pneu, eles têm um ímã do lado, passam o ímã dentro do envelope, ok? E esse ímã aqui, ele consegue captar qualquer resíduos de grampo, tá? Cabo de aço que, porventura, veio dentro do pneu que não foi feita uma limpeza 100%, tá? E ele consegue, através desse ímã, remover tudo isso para depois a entrada do pneu, propriamente dito. E alguns até passam essa pedra ímã dentro do pneu para remover algum resíduo na hora que for colocar o inner, para não ter o problema também de microfluido. É um trabalho simples, né? Mas toma muito no processo. Muito bom. Excelente. Não sei se temos mais algumas perguntas aí. Juliane, alguma pergunta? Tinha um aqui de temperatura. Isso mesmo. É isso? Na verdade,
a pergunta acho que tem a ver com a vida útil do envelope e a temperatura, né? E a gente sabe que, na parte física, a borracha ela sofre efeitos acumulativos da temperatura. Então, quanto mais temperatura, prejudica mais a borracha. Né? É isso, né, Santana? Isso. E vocês trabalham na autoclave de vocês com a temperatura de 100 graus, né? Na verdade, tem várias fórmulas, né, Buffon? Buffon, que é especialista aí, pode nos ajudar, mas dependendo da fórmula, pode ser que ultrapasse um pouco, né, Buffon? Quando tem um pneu de tração... Nós tivemos alguns problemas com má vulcanização no começo do ano, final do ano passado, e nós não conseguimos detectar a causa, depois de muita pesquisa junto com a Bandai. Aí nós, voluntariamente, subimos para 110 graus, só que depois de um tempo nós percebemos que se subir para 110 graus, aumenta a incidência do pneu sair a carcaça com bolha, depois que a vulcanização está pronta. E aí nós voltamos para 100 graus, como nós sempre usamos. Ano passado teve aquela dúvida com relação à qualidade do HDSS, ninguém conseguiu identificar o que estava acontecendo. A Bandai levou a amostra, testou e disse que não encontrou nada. Aí, por tentativa de segurança, nós aumentamos para 110. Mas se aumenta para 110, começa a aparecer um número maior de pneu com bolha depois da vulcanização. Então, nós voltamos, estamos trabalhando só com 100 graus. A programação, quando o pneu é mais pesado, aumenta o tempo. Hoje vocês continuam com 100 graus. 100 graus. E acabou o problema das bolhas. Acabar não acabou, porque, infelizmente, a qualidade das carcaças tem vindo muito ruim, viu, Santana? Tanto nacional como importada. Mas minimiza muito. Baixando de 110 para 100, nós sentimos que diminui um pouco a ocorrência. Ok. Excelente. Mais alguma pergunta? Juliane, que você notou aí, que entrou e a gente não falou? Tem sim. Falando, existe alguma máquina ou ferramenta para teste de envelopes externos? Santana, estão perguntando se existe alguma máquina ou ferramenta para teste de envelopes externos. Deve ser para saber se tem perfuração, né? Na perfuração, pode falar. Já temos no mercado alguns equipamentos que permitem esse teste, tá? Mas esse teste é um teste simples de ser feito dentro da reformadora. É ter uma roda com flange curto ou flange mais largo, tá? Que vai permitir, no momento da montagem, você vai montar esse pneu como se fosse como para roda, tá? E no momento de aplicar o vácuo, não aplica o vácuo, aplica a pressão e vai fazer uma bolha, uma boia, melhor dizendo. Tá? E se tiver algum microfuro no envelope, vai ser detectado. Ok. Dá para testar também com o manômetro da bomba de vácuo, né? Você coloca o vácuo, aplica o vácuo no pneu, daí você fecha a válvula e fica olhando no manômetro, né? Se não tiver perfuração, a pressão negativa se mantém estável. Agora, se o envelope estiver furado, a pressão do manômetro do vácuo cai. Dá para testar assim também, né? Aqui na Compessas... Esse aí você me desculpa. Dessa forma aí eu nunca fiz. Aqui na Compessas, eu comprei um gabarito que ele trava dos dois lados. Mas os nossos técnicos, eles preferiram manter do jeito que eles faziam, que é usar o expansor, o ar expansor no próprio aplicador de banda. Eles colocam uma borracha em cada lado e inflam o pneu no ar expansivo do aplicador de banda. Aí funciona. E diz na roletadeira, né? Isso. Na roletadeira. Tá. Isso. Na roletadeira, o pessoal utiliza muito o teste do Wiener, ou seja, com duas correias no diâmetro do mandril expansivo, você coloca uma de um lado, outra do outro, coloca o Wiener, vai na aba do Wiener e
coloca as correias. No momento que você expande, ela trava. Ela trava e Aí você aplica o ar, infla. mas só que não tem pneu. O ar está dentro do inner, tá? Isso. Onde vai fazer uma boia e você consegue girar para identificar onde está o furo. E é bem rápido também para ser feito, tá? Agora, com o O envelope externo, externo, a sugestão é montar numa roda, eu entendi. Bota o flange e... em flange, Beleza, em vez de fazer o vácuo, aplica a pressão. perfeito. Aqui a gente tem uma máquina que foi comprada, que ela dá para testar o envelope, tanto interno como externo. Ela tem 2 partes, com uma borracha no ar, e a gente monta ele em prensa e consegue dar prensa no bico, e aí usa um sabãozinho por fora que dá para fazer o teste direitinho do envelope, tanto do inner como do envelope. Perfeito. Ô, Santana, tenho visto também, quando eu visito as recapadoras, o pessoal dá o vácuo na bomba de vácuo, faz a inflação interna, né, do envelope interno, faz a simulação antes da montagem no autoclave. E aí, com os engates de retenção, eles mantêm ali observando alguns minutos, porque muitas vezes, se tiver uma perfuração, é possível ver o próprio laceamento do envelope. Ele perde aquele vácuo, né? Que ele fica grudado no pneu, ele perde. Aí o cara separa aquele pneu para dar uma testada. Aí pode ser que ele use uma máquina como essa que vocês estão falando, porque é mais produtivo, né? Porque em vez de eu ficar testando os envelopes, eu testo só aquele que pareceu que teve vazamento. Não sei se você me entendeu, né? Entendi. É isso mesmo, Richard. Apareceu alguma infiltração, identificar o envelope, tá? Segregá-lo, deixar separado para não ser utilizado novamente, tá? E testar para identificar onde está o dano, para fazer a correção necessária. Muito bem. Muito bom, Santana. Deixa eu ver, se conseguir fazer um vídeo explicando essa forma. Tem um associado... Hã? Que foi? O Aloir. O Aloir. O Aloir, beleza? Se conseguir fazer um vídeo explicando esse teste, Santana, seria muito, muito útil se você puder conseguir, talvez, fazer esse vídeo em algum cliente seu que faça o uso do teste da maneira como você explicou. E que o Dico explicou também. Eu acho que vale a pena. Ok. Né? Como contribuição aí de material para a gente poder divulgar. Tá, eu vou passar também para o Tiago nessas informações, tá, com relação a hormonas, tá, para que ele possa depois fazer o contato com a Juliane e divulgar, tá, esses nossos produtos aí na rede. Ô, Santana, você quer disponibilizar teu e-mail ou teu telefone, caso alguém queira conversar com você, às vezes tem uma dúvida? O canal está aberto, o Richard. Tá? A Juliane tem já seu dados? Eu vou deixar agora o contato dele direto aqui no chat. Tá bom. Ok, Santana? Então, aí já fica... Aí, pessoal, o Santana está aí à disposição, se alguém tiver mais alguma pergunta e queira fazer, mas caso não dê tempo, a Juliane vai deixar aqui no chat os dados de contato para que vocês possam estar ligando para ele, para conhecer outras coisas que a EOG tem para oferecer, outros produtos, equipamentos e acessórios, e às vezes querer tirar uma dúvida, né? A EOG, ela está em Lorena, ela está na divisa ali, né, Santana? Perto de... Aparecida. Aparecida de... Nossa Senhora Aparecida ali, quase na divisa com o Rio de Janeiro, né? Um pouquinho antes ali. Então, está na Via Dutra, eles têm uma planta ali, de um acesso muito fácil. Então,
pessoal que quiser conhecer, talvez possa marcar com o Santana, né, Santana? Para fazer uma visita, né? Perfeito. Está num ponto muito interessante ali para quem vai fazer vai rezar lá na Catedral da Aparecida, pode fazer uma visita na EUG, né, Santana? Ok, com certeza. Claro, pode falar. Fique à vontade, Clara. Aqui o Thiago acabou de liberar aqui 3 vouchers de 20% de desconto para vocês, clientes da live. Olha que maravilha. Excelente notícia, né? Disponibilizado para os 3 primeiros que fecharem conosco, tá? Excelente. Isso. Isso para quantos envelopes? Sem limite. Quantos? Qual é o limite? Sem limite? Sem limite. Sem limite? Vamos lá. Vamos descobrir como é quem tem a curiosidade, né, de entender como é que é o envelope Ultrajet, né, que de repente ainda não teve oportunidade de testar ele na sua linha de produção, né? Esse é uma boa oportunidade, né? Bom, Clara, Thiago, Santana, muito obrigado aí pela apresentação, pelo material, e desejamos que vocês consigam concretizar alguns negócios, né, com a nossa rede de associados. Obrigado a todos os participantes, a diretores aí da associação, associados que participaram fazendo umas perguntas. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas do dia a dia aí. Maravilha, nós também agradecemos, tá, pela oportunidade, participação, toda a rede, né, a todos os envolvidos, né, espero que a gente possa gerar aí grandes negócios, né, para a rede, né, trazer bastante benefício, né, para toda essa rede Bandag, né, que é muito importante, uma rede para a gente muito importante.